debate da CPI. A bancada do James diz que a redução do IUP em 50% leva a autarquia do Sal a perder receitas na ordem dos 150 mil contos. A Associação dos Professores de Francês pede intervenção do Presidente da República para impedir fecho do Instituto Francês de Cabo Verde. Ucranianos acolhem com ceticismo o governo interino. Confira no especial Carnaval São Vicente de hoje a aposta dos grupos carnavalescos nas comissões de frente. Começa agora o Jornal da Noite. Sejam bem-vindos. Muito boa noite. Os ânimos se exaltaram esta tarde no Parlamento com troca de acusações entre deputados das bancadas do PAICV e do MPD. A sessão que deveria concluir as discussões sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito foi suspensa pelo Presidente da Assembleia Nacional. Larga boa imunidade, pode também. Larga boa imunidade, não vai entender no tribunal. Imagens que falam por si e ilustram o ambiente vivido no final da tarde na sala de sessões da Assembleia Nacional. O deputado do PAICV, José Maria Veiga, e do MPD, Carlos Veiga, por pouco não se agridem fisicamente. Minutos antes, o presidente da mesa da Assembleia Nacional, Basílio Moço Ramos, havia suspenso a sessão por considerar que o deputado da bancada do Movimento para a Democracia, José Filomeno Carvalho, o desrespeitou ao acusá-lo de negar o seu pedido de interpelação, o que, segundo José Filomeno, aconteceu por 3 vezes durante o dia de hoje. Estejam aqui a perturbar, a insultar, a chamar pessoas baixas, de sem estatura, se fosse cumprido, e o senhor deve falar de 114. Aqui há 114 com situação. Por 3 vezes o Sr. Presidente da Assembleia recusou, por razões que nós não compreendemos, e eu tive que fazer recurso à minha voz para falar com ele, uma vez que ele sistematicamente me nega a palavra e, de alguma forma, num país livre, democrático, o regimento tem que ser cumprido. O Sr. Presidente da Assembleia não está acima do regimento. Aconteceu um caso de autêntica desobediência, é um caso de arruaça política e que não tem paralelo na história da Casa Parlamentar. Pensamos que amanhã o Sr. Deputado José Filomeno deve pedir desculpas públicas, primeiro ao Presidente da Assembleia, ao Parlamento e ao povo de Cabo Verde por essa situação, digamos, triste em democracia e em processo democrático. Pode-se discordar com o Presidente. Os deputados, à luz do regimento, têm vários instrumentos para poder usar da palavra, mas desobediência, desacato à autoridade, incivilidade, nunca. Olha, para dizer com toda sinceridade, não sei como comentar. A verdade é que o Parlamento esta tarde teve uma final extremamente péssima, na medida em que houve um exaltamento dos ânimos e isso não dignificou em nenhum modo a Casa Parlamentar, que deveria ser uma casa para passar uma mensagem de paz, de tranquilidade à população que normalmente nos assiste através da rádio e através da televisão. Acho que houve um momento menos bom na nossa Casa Parlamentar. Estou cá há 8 anos, já assisti coisas horríveis nesta casa, mas esta de hoje, esta de agora à tarde, foi algo inadmissível, pura e simplesmente em democracia e numa casa em que há homens e mulheres com responsabilidades a nível deste país. De recordar que hoje a plenária devia concluir o debate sobre a CPI com o propósito de informar a opinião pública cabo-verdiana se houve ou não corrupção na infraestruturação do país no período 2001 a 2012. Na sequência deste inquérito parlamentar,
foi igualmente discutido nos últimos 2 dias no Parlamento o relatório apresentado pelo PAICV sobre este assunto. PAICV que acusa o MPD de não ter encontrado nenhum vestígio de corrupção e de não ter levado com seriedade a Comissão Parlamentar de Inquérito, sendo que nem sequer apresentou o seu relatório. Relatório este que ficou sem validade por falta de quórum, disse a bancada do MPD, que por sua vez promete levar o caso ao tribunal. E há momentos, numa declaração à imprensa, o MPD disse que os acontecimentos desta tarde no Parlamento envergonham a democracia, considerando que os ânimos se exaltaram devido à forma parcial como os trabalhos foram conduzidos pelo Presidente da Assembleia. A forma parcial como têm sido conduzidos os trabalhos da Assembleia Nacional levou à exacerbação de um clima de crispação política, ultrapassando os limites do razoável da competição entre partidos. Neste contexto, o país assistiu a uma grave tentativa de agressão e insultos por parte de deputados do PAICV, dirigida à pessoa do Dr. Carlos Veiga, deputado e ex-primeiro-ministro de Cabo Verde. O MPD exorta os atores políticos, especialmente os membros do governo e os deputados do PAICV, a honrarem o percurso da democracia cabo-verdiana, iniciado em 1991, evitando qualquer tentação de desqualificar a democracia, atingindo no seu coração, que é o Parlamento. Também o PAICV fez uma declaração à imprensa e disse que este foi um caso insólito, com o deputado José Filomeno Soares a desrespeitar o Parlamento. O PAICV recusou a acusação de tentativa de agressão física do deputado José Maria Veiga contra Carlos Veiga. Chega o momento de serena e responsavelmente no pôr um ponto final nesse tipo de comportamento, nesse tipo de atitude arruaceira e que te põe em causa o bom nome da classe política, a honrabilidade do exercício do mandato do deputado e a função de autoridade do próprio presidente do Parlamento. Portanto, o PAICV queria repudiava nessa ocasião que esse comportamento ali, que essa atitude ali, e para nunca mais para que repite na Cabo Verde e na Casa Parlamentar. Amanhã os trabalhos decorreram com mais serenidade. O período antes da ordem do dia foi dominado por uma declaração política da UCID, trazendo à tona o debate sobre São Vicente. Uma declaração política do líder da UCID, António Monteiro, traz novamente Mindelo para o debate. A economia e o desemprego preocupam o parlamentar, para quem o governo não tem conseguido resolver os problemas dessa ilha. Se percebeu, nós chamamos a atenção do governo, no fim, para uma questão importante, que é, seletivamente, provavelmente, criar algumas condições para que os produtos produzidos na Ilha de São Vicente, quer seja a nível da pequena indústria, da indústria ligeira, quer seja a nível de produtos agroalimentares, para que os empresários, os empreendedores da ilha possam efetivamente aumentar o seu volume de negócio, possam gerar riqueza e com isso poderem também criar postos de trabalho, que é isso que precisamos de São Vicente. O PAICV sai à defesa do governo, mas concorda com o partido pede maior poder de decisão para São Vicente. São Vicente não pode continuar a depender quase que na íntegra de pequenas decisões serem tomadas na praia. Não porque não haja legitimidade para a praia as tomar, mas porque atrasa o processo de decisão e, consequentemente, atrasa os investimentos económicos e sociais que são feitos na ilha. A UCID reconhece o esforço do governo, mas diz que ele não tem sabido aproveitar bem as potencialidades. São Vicente, uma ilha com um potencial turístico enorme, infelizmente os empresários desta área, os residentes de São Vicente, não têm capacidade financeira, nem tampouco têm incentivos fiscais para poderem desenvolver atividades nessa área. O PAICV defende discriminação positiva para São Vicente e pede celeridade na implementação do cluster do mar. O processo de privatização da Enapor tem que surgir rapidamente para que a Enapor saia de determinadas áreas, passe essas áreas para o privado o tecido empresarial se reforce, crie empregabilidade e economia na ilha. O segundo cais de pesca tem que surgir, portanto é disto que nós estamos a falar. Mas aqui também temos que ser muito claros. Não é possível que o Governo faça
tenha agenda de transformação global para o país, aceda e conceba esta agenda de discriminação positiva que nós estamos a pedir neste momento ao Governo e que a Câmara Municipal fique absolutamente ausente deste processo. Filomena Martins defende que a Câmara Municipal de São Vicente precisa de uma agenda de transformação local para a ilha. E a Assembleia Municipal de São Vicente encontra-se reunida na sua 5ª sessão ordinária. Na declaração política antes da ordem do dia, a UCID e o PAICV afirmaram que os bombeiros municipais estão a trabalhar sem as mínimas condições. Já o MPD e o próprio autarca Augusto Neves dizem que é o Governo quem tem penalizado São Vicente. No período antes da ordem do dia, o CID, na sua declaração política, incidiu na gestão da Corporação dos Bombeiros, que, conforme Lucas Monteiro, é uma instituição desmotivada. Há necessidade de aumento de efetivos, ambulância nova, obras no edifício, manutenção nas viaturas, entre outras. Na verdade, não encontramos rigorosamente nada que mereça uma menção digna desse nome, para além, é claro, de mini-staff, mas, verdade seja dita, desmotivadíssima e sem o mínimo de condições para o desempenho que deles se exigem. A bancada municipal do PAICV rendeu homenagem aos soldados da paz que, segundo Alcides Graça, vem trabalhando sem as mínimas condições e o mais grave é a situação duvidosa que a Câmara Municipal mantém com a ASA num contrato de prestação de serviço assinado em 2010 nas áreas de socorro, salvamento e combate a incêndio no aeroporto Cesária Évora. Cada bombeiro que coloca em regime de permanência no aeroporto de Cesária Évora a Câmara recebe 76.100 escudos, acrescido de 10%, o que totaliza o valor de 83.710 escudos. E a Câmara, por sua vez, paga a cada bombeiro apenas 42.520 escudos, com subsídio de turno incluindo. Com isto, senhores eleitos, a Câmara encaixa 38.120 escudos por cada bombeiro sem fazer absolutamente nada. Já o líder da bancada municipal do MPD aponta o dedo ao Governo que não fez os investimentos previstos e tem vindo a pautar para o abandono de São Vicente. Foram deliberadamente afastados os investidores através de políticas adversas que estão a revelar nocivos para a vida dos são vicentinos. Dizemos nocivos porque o desemprego cavalga em São Vicente, imperando como o destruidor que enfraquece os empresários, que debilita os comerciantes, que retira sossego às mães e aos pais e que desnorteia confusamente o futuro dos jovens e crianças. O autarca são vicentino defende dizendo que o Governo tem crucificado este município, não transferindo há anos algumas das taxas que são direitos atribuídos pela lei. Augusto Neves pediu aos eleitos para lerem os documentos antes de se pronunciarem. Isso é uma grande injustiça para São Vicente, quando sabemos que outras câmaras recebem e receberam sempre. É isso que nós, políticos em São Vicente, devemos lutar. A Assembleia Municipal de São Vicente vai prosseguir nesta que é a sua primeira sessão deste ano e tem sobre a mesa, no período da ordem do dia, a apreciação do relatório escrito das atividades municipais de 2013 e irá debater a situação desportiva em São Vicente.